Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem. Vamos a mais uma videoaula. Língua Portuguesa, aula 17. O tema hoje são as características e convenções da escrita. Planejamento de textos. Observem como colocar palavras em ordem e formar frases. A número 1. Gosta legumes, clara e frutas comer de. Deu para entender alguma coisa? Não, são palavras, mas não fazem nenhum sentido. Então, nós vamos organizar, ó. Clara gosta de comer frutas e legumes. Ô, tia Sandra, mas a frase poderia ser legumes e frutas? Não. Sabe por quê? Olha a pontuação, está depois de legumes. Então, a gente tem que observar isso. A primeira palavra será aquela que está começando com letra maiúscula. E a última, a que tem ponto depois dela. Ah, mas e se tiver duas palavras ou mais com letra maiúscula dentro da frase? Aí você vai ter que analisar o sentido. Porque pode ter vários nomes de pessoas, e pode ter uma palavra-chave que comece a frase. Por exemplo, as crianças, e colocar lá o nome das crianças, todos os nomes serão com letra maiúscula, né? E o A de as, que é o início da frase, também será escrito com letra maiúscula. Então, vamos ver essa outra, ó. Eu, caderno, fui pedagógico na escola e busquei meu. Como que eu organizo? Eu fui na escola e busquei meu caderno pedagógico. Observem que a primeira palavra aqui começou com letra maiúscula e a última palavra tem ponto final aqui depois dela, ó. Vamos à terceira. Saudável você ter que alimentação é importante? Acha? Então, essa frase mostrou pra gente o seguinte. Essa frase aqui. Ponto de interrogação. Então, é uma pergunta. Você vai ter que usar essa aqui como a última palavra, ó, que o ponto está depois de importante. Aqui só tem uma palavra começando com letra maiúscula, você. Então, ela será a primeira palavra da frase. E vamos ver como é que ela ficou. Você acha que ter alimentação saudável é importante? Formei minha frase usando somente as palavras que estão aqui, porém fora de ordem. Então, isso aqui não é frase. Aqui sim, porque aqui qualquer um que leia consegue entender. Agora vamos ler junto comigo alguns textos. Nós temos aqui uma tirinha. A Mônica falou: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Interrogação, ó. Adivinha? Exclamação. Adivinha, né? Ela estava com uma maleta, uma malinha na mão, ela que fazia o papel do homem, que geralmente é esse papel que a gente tinha em mente, né? Do homem sair para trabalhar fora. Vai lá, leva uma pastinha para o escritório e a mulher ficava dentro de casa, fazendo somente os serviços de casa. Então, ele gostou de trocar os papéis? Claro que não, né? Então, a gente tem que ler, mas saber entender. Apesar de ser um texto pequeno, aqui, ó, essa frase é formada por apenas uma palavra, mas a gente tem que entender o senso de humor
que é senso de humor que tem nela? Que faz a gente rir. É engraçada, não é? Pois então, é uma tirinha, é um tipo de texto, tá? E vamos pro próximo. Agora nós vamos ver uma história em quadrinhos, também da Turma da Mônica. Chico Bento, Rosinha, cadê as árvores? Ele fala assim, né, gente? Não vi nenhuma no caminho. Olha como o rio tá rasinho, dá até para atravessar ele sem se molhar. Eles falam desse jeito. A gente não vai corrigir a escrita, porque é um tipo de escrita mesmo que mostra como que os dois pronunciam as palavras. Elas estão escritas da forma que eles pronunciam. Mas vocês entenderam? Ele estava procurando as árvores, ó, foram todas cortadas, ele não viu nenhuma. E ela observou que o rio praticamente não tinha mais água. Por que será, né? Porque para o rio ter água, as árvores são muito importantes. Sem as árvores, os rios secam, tá, gente? Aí nós vamos ficando sem água. Sem água não existe vida, que ó, os peixes morrendo. Ah, é só o peixe que vai precisar de água porque ele vive dentro d'água? Claro que não, né? Vocês já viram na aula de nutrição que a gente precisa de muita água no nosso dia a dia. E as plantas também precisam. Então, plantas, animais e seres humanos. Tudo que tem vida precisa de água. Agora é um texto informativo. Função do caule nas plantas. Caule, ó, da árvore é o tronco, o do bambu e da cana-de-açúcar, que parece um pouquinho com o do bambu, mas é ela que produz, é dela que se retira o açúcar que a gente utiliza no dia a dia para adoçar sucos, cafés, tá bom? As plantas retiram da terra a seiva bruta, a água e os sais minerais, por meio da raiz. Para chegar até as folhas, a seiva bruta passa pelo caule. Então, ela sai lá da terra, a raiz busca, ela vem por aqui e que fica geralmente acima da terra, o caule. Além disso, o caule sustenta as folhas, flores, frutos e ramos das plantas. Então, no caso de uma árvore, ó, os galhos, as folhas, as flores que vão dar nessa árvore, os frutos, todos eles são sustentados pelo tronco. Por isso que aqui está falando mais da função do caule. Tá bom? Ó, em outra aula que vocês tiveram outro dia, vocês estudaram como produzir frases. Pois então, para produzir textos, nós precisamos saber produzir frases em primeiro lugar. Quem não estiver sabendo tem que voltar lá nas aulas, treinar. Isso é treinamento que faz a gente aprender, tá bom? Então, vocês vão ter que saber produzir frases e saber organizá-las de maneira que o texto tenha início, meio e fim. Todo texto tem que ter isso. Ele tem que começar, ele tem que ter o meio e ele tem que terminar. E esse texto também, para ser considerado um texto, ele tem que ter sentido para a gente que vai ler. Então, se você escreve para alguém ler. Essa pessoa precisa entender o que você escreveu ali. Se você vai escrever uma tirinha igual aquela que a gente viu lá, deixa eu mostrar de novo. Ó, é um texto pequeno, não importa o tamanho de texto. Se você vai completar aqui, faz de conta que estava tudo em branco,
vai ter que dar sentido. Você não vai poder falar uma coisa que não tem nada a ver com essas imagens. Entenderam? Do mesmo jeito aqui, ó, né? Dentro dos balões, o texto tem tudo a ver com a situação que a gente está vendo, porque história em quadrinho, tirinha, depende muito da leitura também das imagens. Tem texto que precisa de imagens e tem outros que não precisam. Esse texto aqui, por exemplo, ele tem imagens ilustrativas para mostrar alguns tipos de caules. Mas ele poderia ser apenas essa parte de cima, a gente conseguiria entender normalmente, sem depender das imagens, tá? Então, nossos textos podem ser de vários tipos. Podem ser bilhetes, vocês já aprenderam bastante coisa sobre os bilhetes. Podem ser cartões, que vocês também já viram, já aprenderam, né? Espero que sim. As tirinhas, que vocês viram agora há pouco. A história em quadrinhos, que também tivemos várias aulas sobre. Convites, convite de aniversário, de batizado, convite de casamento, enfim, convite de qualquer forma. Os avisos que vocês recebem nos grupos aí, né? O aviso da escola, por exemplo, do dia que tem que ir lá na escola buscar material, enfim, qualquer tipo de aviso que geralmente era colado no caderno de recado. Narração de acontecimentos. O que é narração de acontecimentos? Você vai contar uma coisa que aconteceu com você. Isso tem que ter uma sequência. Você tem que contar como é que começou, como que se desenrolou essa história aí que você estiver contando, e você tem que conseguir terminar. Ela tem que ter um fim, né? Senão a pessoa vai ficar muito curiosa. Como terminou essa história? Todo mundo vai te perguntar. Então, o texto tem que ter início, meio e fim. E temos também vários outros tipos de textos, tá? Se eu for escrever tudo aqui, nossa, nós vamos ficar até tarde vendo a quantidade de tipo de textos, que são muitos. Observem esse aqui. Esse aqui é uma narração de acontecimento. Então, nós vamos ler o passeio do Davi. Um passeio divertido. No sábado, Davi foi passear com seus pais no sítio de seus avós. Chegando lá, ele gostou muito de ver tanto verde e se divertiu muito observando o bode, a cabra, a pata e seu patinho. E o verde todinho, né, gente? À tardinha, Davi disse: "Que pena, hora de ir embora." Ele despediu de seus avós e voltou para casa com seus pais, planejando outro passeio. Então, ele já estava querendo passear novamente porque ele gostou muito. Então, foi um texto fácil de entender, que não depende da imagem, tá? A imagem aqui é uma ilustração. Vamos fazer o cabeçalho, vamos colorir a data de hoje. Fazer as atividades do caderno pedagógico, vamos para lá agora ver a página 32. Como nós já estudamos nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos, as falas e os pensamentos dos personagens ficam dentro dos balões. Então, vocês vão observar essas cenas e escrever dentro dos balões o que você acha que o personagem está falando com o seu cachorro, tá bom? Então, vocês vão preencher aqui dentro, ó. Observar bem as imagens, perceber o que está acontecendo e fazer um texto que tenha tudo a ver com isso. Esse cachorrinho aqui chama Snoopy. Bom, é só isso nessa página de hoje para a tarefa. Tenham um bom dia, ótimos estudos e até a nossa próxima aula.